Olá, meus irmãos, graça e paz, que todos tenham um ótimo dia, um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Como que vocês estão? Seja bem-vindo no meu canal Como Viver e Agradar a Deus. Hoje vamos falar sobre pobreza, pobreza de espírito. Vocês são humildes de espírito diante de Deus? Vocês são humildes diante de Deus, reconhece a sua debilidade, vocês reconhecem que são fracos, vocês reconhecem que precisa e necessita de Deus na vida de vocês. Vocês são pobres diante de Deus. Meus irmãos, hoje vamos falar sobre pobre de espírito, pobreza de espírito. Vamos falar do Sermão do Monte, no capítulo 5, do versículo 3 de Mateus. Vamos falar sobre essa maravilha que Deus falou, que é no Sermão do Monte, que vai falar sobre o perfil do verdadeiro crente, o perfil do verdadeiro cristão, né? Que vai ser esse sermão, as bem-aventuranças. Meus irmãos, vamos ler aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então, meus irmãos, felizes são os pobres de espírito. Felizes são os que reconhecem que precisa de Deus. Feliz aquele que se achega diante de Deus com humildade. Meus irmãos, nós devemos reconhecer que somos pobres em espírito. Devemos reconhecer que necessitamos de Deus. Devemos reconhecer que somos fracos diante de Deus. Nós conseguimos as coisas não pela força do nosso braço, mas porque Deus teve misericórdia de nós. Nós conseguimos ter entendimento das coisas não porque nós é pela força do braço, claro, nós se empenha diante disso, mas é Deus que dá a sabedoria ao povo dele. Deus que usa pelo seu Santo Espírito. Devemos reconhecer, meus irmãos, que nós necessitamos sempre de Deus. Nós necessitamos sempre dele para que ele venha nos usar, nos transformar, mudar o nosso caráter, nossa mente, nosso coração. Então, devemos reconhecer sempre diante de Deus que nós precisamos dele. E o pobre de espírito é esse. Aqui vai falar, ser pobre em espírito é reconhecer nossa pobreza espiritual diante de Deus. Então é reconhecimento diante de Deus. Reconhecer, ser pobre diante dele é reconhecer. Aqui não está falando de pobre, pobreza, você não ter dinheiro, você não ter o carro, você não ter riquezas, mas o pobre de espírito, aquele que reconhece diante de Deus, reconhece sua pobreza espiritual, a sua fraqueza espiritual. Todos nós somos pecadores e merecemos a ira diante de Deus. Todos nós sabemos que a ira de Deus era para ser despejada em nós e não no teu filho. Nós merecemos, nós somos culpados, nós que pecamos. Não foi Jesus que pecou, nós que pecou. Jesus veio ao mundo e se entregou por nossos pecados. Ele morreu na cruz por nossa culpa. Então nós merecemos toda a ira de Deus, a ira santa. Então somos pecadores sob a santa ira de Deus. E não merecemos outra coisa senão seu juízo. Então não merecemos outra coisa senão o juízo de Deus sobre nós. Nada temos a oferecer, nada com que comprar a favor do céu.
aos que reconhecem e confessam sua falência espiritual diante de Deus. Apenas a eles é dado o reino de Deus. Então, a partir do momento que você reconhece a sua fraqueza, a sua debilidade, a sua situação, dizendo que você é fraco, você reconhecendo que você é pobre de espírito, nós é dado o reino de Deus, dos céus. Então aqui vai falar, bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Então a partir do momento que você reconhece, e aqui vai falar, porque deles é o reino do céu. Então o reconhecimento que não somos nada sem Deus. Esse é o reconhecimento diante de Deus. E aqui vai falar mais um pouco. A lei de Deus é uma dádiva absolutamente gratuita e completamente imerecida. Ela deve ser recebida com humildade e a fé de uma criança. Aqui vai falar mais um pouco. É provável que os ouvintes de Jesus tenham ficado atônitos com essa afirmação. Bem no início do sermão, Jesus contradiz todos os julgamentos e expectativas humanos sobre o reino de Deus. O reino é dado aos pobres, não aos ricos, aos fracos, não aos poderosos, às crianças humildes, o suficiente para recebê-lo, não aos soldados que tomariam a força. Então, o reino de Deus é dado não às pessoas que são ricas, que se julgam poderosas, não aos empresários, não aos governantes que se julga o mais forte entre os outros países, não esse que fica sentado nas cadeiras dos parlamentares, não esses vereadores, não esses que se julga acima da lei, juiz, os magistrados, não esse são os pobres de espírito, deles é o reino do céu. Então a pobreza espiritual é essa, reconhecer que dependemos de Deus, reconhecemos que nós necessitamos de Deus, reconhecer que somos nada sem Deus. Então que todos tenham em mente sobre isso, que todos tenham em mente que é isso que nós devemos se achegar diante de Deus, ser humilde de coração, saber que somos pecadores, que caímos sempre, sabemos que necessitamos dele sempre, sabemos que precisamos de misericórdia diante dele. Então, meus irmãos, esse é o reconhecimento da pobreza espiritual, os pobres em espírito. Esse é o reconhecimento. Meus irmãos, quantas vezes nós pecamos, quantas vezes nós pecamos e não confessamos nossos pecados diante de Deus, e Deus é misericordioso diante de nós. Então, devemos ser humildes e reconhecer que tantas e tantas vezes nós vamos depender sempre dele, porque ele é o nosso Pai. Então, devemos ser humildes de coração. Essa é a pobreza espiritual. Essa é a pobreza. Aqui não fala de dinheiro, porque falta dinheiro. Não, é a humildade diante de Deus. Essa é a pobreza. E aqui vai falar aqui mais coisa. Na própria época de Jesus, não eram os líderes religiosos estudiosos, homens e mulheres que se consideravam ricos em mérito diante de Deus, por observarem meticulosamente a lei que entrava no reino de Deus, nem os nacionalistas zelosos que sonhavam em estabelecer reino por meio de derramamento de sangue e da violência. Os que entravam no reino da graciosa lei de Deus eram os coletores de impostos e meretrizes, os rejeitados da sociedade humana que sabia tão pobre que nada podia oferecer e nem realizar. Então, são os pobres de coração, os humildes, eles se achavam. Então, não são esses, são os que se achegam diante de Deus com humildade, precisando sempre de Deus. Então, esse é o reconhecimento.
Meus irmãos, que todos tenham em mente e coloquem nos seus corações. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurado você que se achega diante de Deus com humildade, reconhecendo que é totalmente dependente dele. Bem-aventurado você que reconhece o que o Filho dele fez por nós, porque a ira santa de Deus seria despejada em nós. Então nós devemos reconhecer isso. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, antes de terminar esse vídeo, eu quero indicar um livro muito bom mesmo, que é do pastor Paulo Júnior, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Aqui neste livro é um estudo das bem-aventuranças do monte. Então esse livro é muito bom, que todos possam ler, todos. E lembre-se, o Sermão do Monte, ali vai falar sobre as bem-aventuranças, é o perfil do verdadeiro crente. Todo crente deve ter as bem-aventuranças, deve ter ser manso, deve ser misericordioso, pobre em espírito. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com sua família e com seus amigos e deixar sempre a curtida na hora do vídeo. Amém? Que todos fiquem na paz do Senhor Jesus.